Aqui tem um objeto A. Esse objeto A está movendo com a velocidade 1 e bate no objeto B. Daí quer saber a velocidade após a colisão do objeto A e o objeto B. Então, primeiro, para a conservação do momento linear, o lado esquerdo é a parte que antes da colisão e o lado direito é depois da colisão. E essas duas, tanto como antes da colisão, depois da colisão, os dois permanecem igual. Isso também ocorre para a conservação da energia cinética. Então, o lado esquerdo é antes da colisão e o lado direito é depois da colisão. E os dois permanecem igual valor. Agora, simplificando essa equação, então tirando o M1 para fora, fica M1 menos M1', e fazendo isso para M2 também, a equação fica dessa forma, para conservação do momento linear e para conservação da energia cinética. Simplificando aqui, multiplicando toda a equação por 2, some 1 sobre 2, fica dessa forma. E aqui também tirando o termo comum, M1 e o M2 para fora, fica dessa forma a equação. Daí, aqui está sendo elevado ao quadrado, então, abrindo, fica dessa forma. E aqui vou isolar a V2 menos V2' da equação de conservação do momento linear. Daí isolando, fica dessa forma a equação. Daí o que isolou na equação da conservação equação da conservação do momento linear, vou colocar na equação da conservação da energia cinética. Então, colocando dentro aqui, que é mesmo V2 menos V2', aqui também tem V2 menos V2', colocando dentro, fica dessa forma a equação. Daí, agora, multiplicando M2 por M2, some aqui. Um está multiplicando, está dividindo, então some. E aqui, essa parte do M1 parênteses M1 é V1 menos V1'. E tem parte aqui que é mesmo, mas aqui está sinal menos. Então, aqui apaga. Daí sobra essa parte. E essa parte está sendo multiplicado por menos 1. Então, multiplicado por menos 1 fica dessa forma. E aqui agora vamos separar o lado esquerdo antes da colisão e o lado direito depois da colisão. Fica dessa forma, separando. E isolando, V1'. Achamos a equação de V1'. Daí lembrando que a equação da conservação do momento linear é essa. Então, substituindo o V1' que nós achou na equação aqui. E agora multiplicando todos os termos que está dentro da parênteses por M1, fica assim. Daí nós substituiu V1' nessa equação com o objetivo de achar V2'. Então, por isso vamos tentar isolar o V2'. Então, tudo que não tem V2', vamos passar para o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo fica dessa forma. Pelo lado direito, aqui tem V2', e aqui também tem V2'. Então,
tirando para fora, fica dessa forma. E arrumando do lado esquerdo agora, aqui tem M1V1 mais M1V1, então fica 2 M1V1. E aqui tem V2 termo comum, então tirando para fora, fica dessa forma. Agora, nós quer saber o valor para a equação do V2', então vamos passar M1 mais M2 para o lado esquerdo, e assim conseguimos isolar V2'. Assim, achamos a equação do V2'. Daí, lembrando que a equação que nós tínhamos achado de V1' antes, aqui, usando essa equação, daí substituindo o valor V2' aqui, que nós acabamos de achar, esse V2' na equação de V1', fica dessa forma. Daí, para simplificar, aqui multiplicamos, tentamos fazer todo o termo com o mesmo denominador. Então aqui tem denominador M1 mais M2, M1 mais M2. Então vamos colocar M1 mais M2 no denominador do V1 e V2. Então fica dessa forma aqui, para M1 e V2, colocando. Então aqui colocou o denominador de M1 mais M2, e no numerador também tem M1 mais M2. Aqui também. Aqui também no numerador tem M1 e M2, por isso que está dividido pelo mesmo número. Então aqui é a mesma coisa que 1, então não muda nada da equação de cima. Então, tendo o mesmo denominador, conseguimos calcular mais facilmente. Então, a parte do V1 fica 2M1 menos M1 menos M2, que é essa parte. Daí aqui tá menos, então vai mudar o sinal do numerador aqui em cima. Então fica menos 1 e menos 2. O denominador é igual aqui, então fica M1 mais M2 vezes V1. E na parte do V2, denominador é igual, e aqui é mais, então o sinal não muda, aí fica M2 menos M1 mais M2 mais M1 vezes V2. Então, calculando isso, aqui 2M1 menos M1 fica M1 menos M2. E aqui tem menos M1 e tem mais M1. Então, aqui são e sobra M2 mais M2, que fica 2M2. Então, isso aqui é a equação do objeto A depois que bateu. Assim encontramos tanto a equação do objeto A depois que bateu e a equação do objeto B depois que bateu. Agora, voltando, hoje eles estavam falando que a questão estava falando que tinha um objeto A, daí esse objeto A estava em movimento com velocidade 1, daí o objeto B estava em repouso, daí após queria saber a equação depois que bateu, a velocidade depois que bateu do objeto A e do objeto B. Daí aqui a velocidade do objeto B no início é 0, então V2 é 0, então essa parte fica 0,
na equação e aqui também fica zero. E aqui está sendo multiplicado por zero e aqui também está sendo multiplicado por zero. Então, um número multiplicado por zero fica zero. Então, acaba sobrando só essa parte na equação. Então, a equação para V1 fica dessa forma e a equação para V2 fica dessa forma.